Tamar, cuja história é registrada na Bíblia, era a nora de Judá, filho de Jacó. Ela se tornou notória na Bíblia principalmente devido à intriga que envolveu seu relacionamento com seu sogro e por ter dado à luz o neto de Jacó, que eventualmente deu origem à linhagem de Davi e posteriormente ao Senhor Jesus Cristo. O nome Tamar tem o significado de palmeira e era aparentemente um nome relativamente comum em Israel. Curiosamente, até uma filha e uma neta do rei Davi foram nomeadas Tamar. A Bíblia oferece poucos detalhes sobre a vida de Tamar, com foco principalmente nas turbulências que ela enfrentou dentro da família de Judá. Sua história começa quando Judá tentou providenciar uma esposa para seu filho mais velho, No entanto, era um homem ímpio e Deus os castigou, resultando na viuvez de Tamar, que não conseguiu conceber filhos com antes de sua morte. Conforme o costume antigo conhecido como levirato, praticado no Antigo Oriente Próximo, quando um homem morria sem deixar descendentes, seu irmão solteiro deveria casar-se com a viúva, a fim de assegurar a descendência para o falecido. Foi assim que Judá deu Tamar em casamento ao seu segundo filho, Onã. O problema surgiu quando Onã, assim como recusou-se a cumprir seu dever de ter filhos com Tamar, uma vez que o primogênito seria considerado descendente de seu irmão mais velho. Isso significa que Onã perderia sua posição de primogenitura, que passaria para o seu sobrinho. Onã, movido por egoísmos e maldades, usou Tamar apenas para satisfazer seus próprios desejos, desenrolando-a. Como resultado, ele também morreu sem gerar filhos, seguindo o destino de seu irmão. Neste vídeo, Tamar tinha o direito de casar-se com o terceiro filho de Judá, quando ele atingisse a idade apropriada. No entanto, quando Selá finalmente se tornou adulto, Judá desenrolou Tamar, recusando-se a entregá-la a ela. Surpreendentemente, ele culpou Tamar pelos infortúnios que haviam ocorrido em sua família, em vez de reconhecer a maldade de seus próprios filhos. Quando Tamar entendeu que Judá jamais cumpriria sua responsabilidade como sogro, ela resolveu colocar em prática um plano que protegesse os seus direitos como esposa e garantisse a herança de seu marido falecido. Naquele tempo, uma viúva sem filhos ficava numa posição de muita fragilidade. Então, o texto bíblico diz que após a morte de sua mulher, Judá foi a Tima, onde estava ocorrendo a tosquia das ovelhas. No Antigo Oriente Próximo, a tosquia das ovelhas geralmente era associada a uma grande celebração com rituais pagãos. Inclusive, entre esses rituais havia a presença de prostitutas cultuais. Quando Tamar soube que seu sogro estava indo participar da tosquia das ovelhas, ela enxergou nisso uma grande oportunidade de executar o seu plano. Então, ela trocou as roupas que a identificavam como uma viúva e se cobriu com um véu para que Judá não a reconhecesse. Tamar se assentou à entrada de duas fontes que estavam no caminho de Tima. Quando Judá passou por ali e viu Tamar, pensou que ela fosse uma prostituta e desejou ter relações com ela. Para tanto, ele prometeu pagar a relação com Tamar enviando um cabrito de seu rebanho.
Muito astuta, Tamar pediu que ele deixasse um penhor até que o pagamento fosse realizado através do cabrito. Então Judá questionou Tamar sobre que penhor ele poderia deixar com ela. Foi aí que Tamar pediu que ele deixasse com ela o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Judá concordou com o pedido de Tamar e entregou seus objetos a ela para que pudesse possuí-la. Depois de ter tido relações com Judá, Tamar saiu e novamente vestiu os vestidos de sua viuvez. Mais tarde, através de um amigo, Judá enviou o cabrito que tinha acordado como pagamento a Tamar, mas o amigo adulamita de Judá não encontrou nenhuma prostituta no local. Então Judá não conseguiu recuperar o seu penhor. A Bíblia relata que quase 3 meses após a trama de Tamar, Judá ficou sabendo que ela havia cometido adultério e estava grávida, como resultado desse relacionamento extraconjugal. Judá ficou indignado e exigiu a punição máxima para uma mulher acusada de adultério, que naquela época significava a morte por queima em uma fogueira. No entanto, antes que a sentença pudesse ser executada contra Tamar, ela enviou um aviso a seu sogro, informando que estava grávida de um homem a quem pertenciam um selo, o cordão e o cajado que estavam com ela. Esses 3 itens eram identificadores incontestáveis de sua ligação com o homem em questão. Naquela época, um homem proeminente usava um pequeno selo, geralmente feito de pedra ou metal, em forma cilíndrica, preso a um cordão ao redor do pescoço. Esse selo era utilizado para autenticar os documentos, já que sua impressão em uma mistura de barro ou argila identificava o proprietário. O cajado, por sua vez, era um símbolo de autoridade no Antigo Oriente Próximo. Muitas vezes, esses cajados tinham a marca do dono esculpida em sua extremidade. Portanto, não havia como Judá negar seu envolvimento com Tamar. Os objetos apresentados por Tamar funcionavam como evidências inegáveis, assim como se alguém esquecesse sua identificação e cartão de crédito em um bordel. Judá reconheceu que era o culpado pela injustiça que havia acusado Tamar, e por isso ele declarou que Tamar era justa, enquanto ele não era. Após esse incidente, a Bíblia relata que Tamar e Judá nunca mais tiveram relações. A gravidez de Tamar resultou no nascimento dos gêmeos Pérez e Zerá. No entanto, no momento do nascimento dos gêmeos, ocorreu um evento interessante. Um dos meninos, Zerá, estendeu a mão para fora e a parteira amarrou um fio vermelho em seu pulso para identificá-lo como primogênito. No entanto, o menino retirou a mão e o outro gêmeo acabou nascendo primeiro. Por isso, o primeiro gêmeo foi chamado Pérez, referindo-se à forma como ele encontrou uma oportunidade para romper antes de seu irmão. Alguns comentaristas também sugerem que o nome Pérez talvez refletisse a rivalidade entre as linhagens dos 2 irmãos. De qualquer forma, mais uma vez o irmão mais novo parecia ter prevalecido sobre o irmão mais velho. Embora alguns líderes de Judá tenham traçado sua linhagem até Pérez, sua maior notoriedade foi, sem dúvida, ser um ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Exatamente através de seu filho Pérez, Tamar passou de uma viúva desamparada a uma das mulheres incluídas na genealogia de Jesus. É notável que Tamar não tenha sido a única estrangeira
mencionada na genealogia de Jesus. Ela é acompanhada por nomes como Raabe e Ruth. Nenhuma dessas mulheres estrangeiras era perfeita, e seria improvável que tivesse um papel de destaque dentro do povo da aliança. No entanto, Deus escolheu permitir que elas carregassem em seus ventres a linhagem real pela qual Cristo viria ao mundo, demonstrando que a salvação não depende dos méritos humanos. Além disso, de certa forma, as estrangeiras Tamar, Raabe e Ruth revelam a amplitude da graça divina. Cristo é o grande descendente de Abrão, em quem as promessas pactuais são totalmente cumpridas. Ele nasceu da descendência de Isaque, estabelecida em seu filho Jacó, por meio da casa de Judá, através da linhagem de Pérez, filho de Tamar, e posteriormente Raabe e Ruth foram incluídas nessa linhagem. Em Cristo, a graça de Deus alcança pessoas de todas as nações, línguas e povos. Por isso, Jesus Cristo não é apenas o Salvador dos judeus, mas é o Salvador do mundo inteiro. Essa inclusão de mulheres estrangeiras na genealogia de Jesus destaca a universalidade da salvação oferecida por meio dele.